Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. O golpe militar, empresarial, civil, que a partir de 64 levou a 21 anos de ditadura, se concretizou no dia 1º de abril. 57 anos depois, alguns dos fantasmas ainda a penar pelo Brasil, inclusive nos quartéis. Comunismo, corrupção, a defesa dos valores cristãos, neopentecostais passados quase 60 anos. Golpe e ditadura celebrados ontem, no 31 de março, pelo novo ministro da Defesa, General Braga Neto, em novo contexto histórico, ressalvou ele. Celebração enfatizada progressivamente desde o golpe mais recente e no governo de um farsante. O golpe recente, o impeachment de Dilma, que reabriu espaços para a sombra da tutela militar. O farsante Temer, que tramou também com militares e muitos mais para trair e derrubar Dilma. Seu chefe da espionagem, o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, foi o general Sérgio. Sérgio dos Etchegóin, de centenária tradição no Exército e na participação política em golpes e sedições. Foi Sérgio Etchegóin, no GSI, que abriu caminhos que levariam o general Braga Neto ao poder. Etchegóin, do GSI de Temer, foi arquiteto na intervenção militar no Rio de Janeiro em 2018. Para Braga Neto, o interventor, uma vereda. A ele e a Etchegóin votaremos depois, mais adiante. Antes, farsas e mentiras, sempre pavimentando o caminho para golpes. Combate à ameaça da ditadura comunista, combate à corrupção, defesa dos valores cristãos. Malafaia, Infeliciano, Bispo Valdemiro, Bispo Macedo, Eduardo Cunha, Pastor Everaldo, Bispa Sônia, Flor de Lis. Estes e estas são alguns e algumas dos expoentes na defesa dos valores cristãos. Saltemos com vara bem longa para o próximo quesito, o combate ao comunismo, em 64. Plena Guerra Fria, os Estados Unidos, império em meio mundo, temendo perder o Brasil depois de perderem Cuba. As elites militares, empresariais e civis, como de hábito, se entregaram. Abril de 62, conversam o presidente John Kennedy e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon. Isso 2 anos antes do golpe no Brasil, em 64. E Kennedy e Gordon já debatiam, já planejavam derrubar o presidente João Goulart. Vejamos trechos do espetacular documentário de Camilo Tavares, O Dia que Durou 21 anos. At the same time, to organize forces which work with the military to use reduce its power.
organizar forças políticas e militares, combinam ambos, Kennedy e Gordon. Vocês se lembram dos preparativos para o impeachment de Dilma, aquelas grandes manifestações? Palanques enormes, caminhões novos, som e segurança perfeitos, milhões nas ruas do Brasil e oradores esculhambando os mortadelas. Perguntem-se quem pagou aquilo tudo e olhem para os parlamentos do agora. Kins, Kisses, Joyces, Zambellis, Frotas, Pascoais, Mamães Falando, Holidays, etc. E todos aqueles zeros à direita. Lembremos as eleições legislativas no Brasil em 1962. Os Estados Unidos injetaram dinheiro via a CIA, a companhia. Não era ainda a Atlas Network dos irmãos Koch, bilionários norte-americanos do Texas do petróleo. Então a CIA, assim como empresários brasileiros, usou braços. Um deles, a Ação Democrática Popular, ADEP, e 2 institutos liderados pelo general Golbery do Couto e Silva, futuro criador do SNI, Serviço Nacional de Informações. O Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, e o IPS, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Início dos anos 2000, tive longas conversas no Brasil com o norte-americano Philip Agee, mais conhecido como Phil Agee, ex-agente da CIA por 12 anos, rondando pela América Latina. Atuou em relação ao Brasil. Em 1975, já fora da CIA, Phil Agee escreveu um clássico factual e entregou muito do mundo da espionagem. O livro Dentro da Companhia, Diário da CIA. Phil Agee me contou detalhes do que havia vivido e escrito. Que os Estados Unidos despejaram 12 milhões de dólares nas eleições de 62, o que hoje seriam 105 milhões de dólares ou 591 milhões de reais. Dinheiro distribuído para candidatos a deputado e senador em 8 estados. Para 15 candidatos a senador, 250 candidatos a deputado federal e 600 candidatos a deputado estadual, Brasil afora. Numa CPI para apurar a ingerência dos norte-americanos, 5 de 9 integrantes tinham sido eleitos com o dinheiro do IBAD e ADEP. O First National Bank do Banco de Boston e o Royal Bank do Canadá se recusaram a revelar quem eram os financiadores e a CPI foi esvaziada. MBLs e outras siglas, institutos que trabalharam para derrubar Dilma para o impeachment, foram os IBADs e ADEPs de a pouco. Golpe de 64. Lyndon Johnson, já presidente dos Estados Unidos 2 anos depois de Kennedy, ordena apoio militar para derrubar João Goulart. Outros trechos do documentário. Hello? Mr. President, this is George Ball. Yes, George. We had a meeting this morning with Max Taylor, and we decided on the basis of the information that had come in this morning, to go ahead and start a naval task force out, but with no commitment. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do. I had to get right on top of it and stick my neck out a little. I would like to indicate that I've asked Bob McNamara to get some tankers ready for some DOL supplies, things of that sort. From Department of State to Ambassador Gordon, the following decisions have been taken in order to render assistance to anti-Goulart forces. Immediate dispatch of naval task force for covert exercises off Brazil. Did you
you advise President Johnson to recognize the new Brazilian government as quickly as he did? Of course. In connection specifically with the rapidity with which it was recognized? Yes. The action that was taken by President Johnson was in response to a specific recommendation we made on Thursday afternoon, late Thursday afternoon, April 2nd. Vamos agora à corrupção, outro estandarte do 64 e do até há pouco. A propósito de corrupção e do agora, o que é o consórcio Bolsonaro e famílias e, digamos, os chegados? Aqueles, o Queiroz, o Adriano, o Rony Lessa, etc. Ocioso nos alongarmos, temos tratado muito disso. Só não soube ainda quem não quer ou quem não tem como saber. Vamos às origens, ao que foi a ditadura em relação aos seus tão proclamados combates. Instalaram uma ditadura por 21 anos para impedir uma ditadura. Vamos ver se isso fica claro. Fizeram uma ditadura, prenderam, caçaram mandatos, torturaram, censuraram, exilaram, mataram para impedir uma ditadura. Como agora enfiaram um psicopata e bandos no poder em nome do combate à corrupção e ao comunismo. O comunismo da Globo, da Veja, do Papa Francisco, da Luísa Trajano, do Magalu e por aí afora. A lógica embutida no implantar uma ditadura para impedir uma ditadura ilumina muito. Pode explicar crentes na terra plana, Jesus como produto de compra e venda, bancadas do boi, da bala e da Bíblia. Explica Bolsonaro querendo tornar forças superiores, forças que são constitucionalmente forças auxiliares do Exército, as polícias militares. Essa lógica da ditadura para impedir uma ditadura não brotou do nada. Em 1889, a República nasceu de um golpe militar. Um ano antes, 1888, o fim, apenas formal, oficial, da escravidão. Os abolicionistas André Rebouças e Joaquim Nabuco eram favoráveis à distribuição de terras para ex-escravos. Portanto, o Brasil já discutia reforma agrária há 133 anos. Obviamente, um assinte, um absurdo. Fossem 29 anos a mais, 1917, poderiam protestar a plenos pulmões junto com o czar Nicolau II, gritando: comunistas. Ainda não dava, mas tiveram outra ideia. Ensina o historiador Luiz Felipe de Alencastro. A maior parte do movimento republicano fechou com os latifundiários para não mexer na propriedade rural. E assim, há 133 anos, a ideia da reforma agrária capotou, relata Alencastro. E junto a ideia de terras para ex-escravizados, embarcados da África para o Brasil em mais de 9.000 viagens de navio. Quem ensina é outro historiador, João José Reis. Quase 3.200.000 escravizados vieram para o Brasil e mais de 1 milhão morreram na travessia. Os que agora estão no poder há 3, 4 anos já ensinavam nos seus partidos sem escola. Não existiu escravidão. Escravizados teriam vindo da África para o Brasil por vontade própria, provavelmente a nado. Escravidão, processo sociopolítico-econômico entranhado na formação cultural do Brasil, assim como os povos indígenas e a violência contra eles. Séculos de invasões de terras, massacres, epidemias. 521 anos contra indígenas. Conquistadores portugueses, bandeirantes, garimpeiros, fazendeiros, Bolsonaro, Ricardo Salles e companhia. Negros escravizados por mais de 3 séculos e meio,
e ainda tem gente zurrando contra cotas. Mas tudo isso é história velha. Vamos a algo um pouco mais recente. A corrupção na ditadura. Recordemos só alguns de muitos capítulos. E corrupção monumental escondida pela censura da ditadura. Exemplos clássicos de corrupção. Coroa Brastel, emissão de 375 bilhões de cruzeiros em títulos frios, prejuízos para 34 mil aplicadores, 400 milhões de dólares, dólar de 1983. Em 82, Delfim BNH, 6 bilhões de cruzeiros desviados de 3 milhões de cadernetas de poupança. CAPEM, pecúlio dirigido por militares, escândalo de 10 milhões de dólares, dólar dos anos 80. Envolvidos 2 coronéis Ari, um general e o Serviço Nacional de Informações, SNI, e assassinado o jornalista Alexandre von Baumgarten. Banco Alice na ditadura Médici, 1 bilhão e 200 milhões de dólares, dólar dos anos 70. Copersucar, 4 bilhões. Usinas nucleares Angra 1 e 2, com corrupção, denunciou a revista alemã Der Spiegel. Denúncias de suborno no governo Geisel envolveram ao menos 6 gigantes multinacionais. Transamazônica, 1971, torraram 1 bilhão de dólares. Rodovia de terra, 4 mil quilômetros, hoje quase intransitável. A ignorância é um problema gravíssimo. Somada à burrice astronômica, é desastre anunciado. Voltemos a ele. Sérgio Etchegoyen, o ex-chefe do GSI de Temer, deu entrevista a Malu Gaspar no Globo. Resumo: Bolsonaro a decepar comandantes militares não foi uma crise militar. E o principal, disse Etchegoyen: o exército vai se manter como esteve esse tempo todo, longe de qualquer papel político. E as Forças Armadas não vão para a rua para defender politicamente ninguém. À parte as ameaças do general Vilas Boas confessadas em livro ao Supremo Tribunal em 2018. Agosto de 2017, o mesmo general do GSI diz para futuros diplomatas no Instituto Rio Branco: estamos vivendo tempos extraordinários, precisamos de soluções extraordinárias. Não vamos tratar com aspirina nem com Tilenol, vamos tratar com antibiótico com todos os efeitos colaterais. Estamos vivendo os efeitos colaterais, mais de 315 mil mortos. Etchegoyen, então, criticou teoricamente o politicamente correto, as cotas, os quilombos. E, claro, os governos Dilma e Lula, dizendo os governos com mais vocação assistencialista. O general recordou: bom mesmo era quando não existia o custo de discutir com o IBAMA, com o Ministério Público e se pôde fazer o Cristo Redentor, o bondinho, a ponte Rio-Niterói, a usina de Itaipu. Sem discussões, claro. Bolsonaro não diria e não faz diferente. Quanto à frase ao Globo, o exército longe de qualquer político, como sempre, visitemos a história dos próprios Etchegoyen. O avô do general Etchegoyen, tenente Alcides, foi dos que tentaram impedir a posse de Washington Luiz em 26 do século passado. Em agosto de 54, Alcides assinou um manifesto pela renúncia de Getúlio Vargas. Alcides, pai de Léo Etchegoyen, general e pai do hoje ministro Etchegoyen. Léo trabalhou pela derrubada do presidente João Goulart, foi secretário de Segurança do Rio Grande do Sul em 65 e assessor do ditador Médici. Em 2014, o hoje chefe do GSI, Etchegoyen, definiu a Comissão da Verdade como patética e leviana, em nome da família, em defesa da memória do pai. A comissão apontara Léo Etchegoyen, o pai, como responsável por violações de direitos humanos na ditadura. Ditadura, 13 de maio de 1978. Largo 2 de Julho, o Campo Grande,
em Salvador. Ao lado do economista Rômulo Almeida, de Tancredo Neves, Ulisses Guimarães está se dirigindo à sede do MDB num sobrado no Campo Grande. Acompanho a cena ao lado de Luciano Andrade, grande amigo, extraordinário fotógrafo, fotojornalista falecido há 10 dias. Cães latindo, buscando escapar das coleiras, soldados tentando barrar Ulisses Guimarães, que dedo em riste avança e exige: respeitem o líder da oposição. 1 hora depois, na sacada do sobrado, Ulisses discursa, os cães indóceis a latir. Ulisses se dirige aos soldados e diz: soldados da minha pátria. Enquanto ouvíamos as vozes livres que aqui se pronunciaram, ouvíamos o ladrar dos cães lá fora. O ladrar, essa manifestação zoológica, é do arbítrio, do autoritarismo que haveremos de vencer. Saibam que baioneta não é voto e cachorro não é urna.